Fala aí, seus dinos, PlayHistoric aqui presente. Galera, eu sou o PH e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vou estar fazendo com vocês aqui para a gente estar acompanhando como foi o State of Play mostrado nessa última quinta-feira. Eu peço desculpas aí pelo atraso da nossa reação ou do nosso acompanhamento aqui para com o evento. Mas a gente está numa pegada aí de outros trabalhos fora do estúdio aqui. E está tomando muito nosso tempo, mas fica aí, né, marcado aí, né, de qualquer maneira o nosso vídeo aí para essa espécie de react aí, para a gente poder estar curtindo junto aqui o que está por vir da Sony aí nos próximos meses, né, até os próximos anos, e vamos acompanhar juntos aqui, tá? Eu vou fazer uma edição aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente estar acompanhando aqui. Eu vou tirar o Picture in Picture, nós vamos estar acompanhando em tela full screen aqui todo o evento e nossos comentários vão estar junto aí com a apresentação. Mas antes de qualquer coisa, vamos deixar aquele like aí pra gente, vamos se inscrever no canal, quem não se inscreveu se inscreva e vamos deixar aquele joinha. Vamos deixar aquele like aí maroto para a gente poder estar crescendo aqui na plataforma YouTube como um canal gamer de relevância. Estou contando com a ajuda de vocês aí para isso, tá? Vamos lá. Foi um evento um pouco longo, né? Cerca de 30 minutos. E a gente vai comentando tudo aí sobre os jogos, sobre as novidades do que está acontecendo aí no mundo Sony PlayStation, ok? Com vocês, State of Play. Vamos lá, já a tradicional apresentação do PlayStation 5. Some very unexpected developments in your future. Vamos de Crash. That will change the course of your life. That last part might have been a hair dramatic, but there's lots of awesome updates and additions coming to the Crash Bandicoot 4. Eles vão fazer a atualização Next Gen para Crash Bandicoot 4. Hey everyone, I'm Lou Studdard, creative producer at Toys for Bob. I'm here to give you the feature rundown on Crash Bandicoot 4 on PS5. Então vão That includes 4K at 60 frames, 4K 60 adaptive frames, triggers, 3D audio, and more. áudio 3D e mais. Picking up where Crash Bandicoot Warp left off. In Crash Bandicoot 4, it's about time. O jogo já era bonito no PlayStation 4, né? Com essa atualização aí vai virar um desenho da Pixar. Thought inescapable interdimensional prison, leaving giant holes in the universe. What follows is a mind-bending adventure for Crash and his marsupial pals. We designed Crash Bandicoot 4 to leap off your screen, brimming with bold, vibrant environments and characters. Crash Bandicoot has always looked pretty suave, but wait until you see him spinning heads in native 4K at 60 frames per second. With the weight of the universe on your shoulders, and probably some errands to run, there's little time to wait on loading Vocês viram screens. pegadinha ali, né? O alvo é 4K 60 frames. Vamos ver se vai ser full, né? Isso aí. Tanto em resolução quanto em FPS. Hold on tight when you feel the boost of Crash's jetboard, and really feel the suck when you vacuum his Dingodile. Looking to get fully immersed in the Crash Bandicoot Bem universe? completinho o trailer, né? Crank it up to 11 Mostrando and take your o audio jogo de into uma all maneira new bem dimension, completa. enhanced 3D audio. Achieving the infamous 106% completion is the sign Como of aquela true informação que a gente mais Bandicoot espera, né? mastery. Será que vai ser Should our gratuito genetically esse mutated upgrade marsupial para quem lose já his way? possui a cópia? Leverage PlayStation 5 activity cards to track your progress and hit your Para goals colocar for os things like time cards, trials, né? Para atualização de flashback troféus. levels, and boss fights. I bet Entropy wishes he had that. Even bring your incomplete save over from the PlayStation 4 and use the activity Podemos cards to fazer get a to transferência de 106%. dados, né? Play 4 para Play And one more 5. thing. If you own the PS4 version of the game, an upgrade option is available. Check out the PlayStation blog for full details. Whether it's your first playthrough or your 100th, there's no better time to experience Crash Bandicoot 4 It's About Time on PlayStation 5. Interessante essa edição. 12 de março. Welcome back, Crash. The gang's all here on today's new edition of State of Play. We've got some great updates lined up for you.
Galera, na verdade eu gostei do evento. First, let's check out the latest on an eagerly Teve anticipated muito game coming to youtuber the aí PS5 famoso aí console criticando this o spring evento, from falando que não teve PlayStation novidade, Studios. que a única questão foi o Final Fantasy Hey VII. everyone, we at Mas, pelo Housemarque amor are de Deus, excited o to jogo give you foi this bem completo, o evento está mostrando o que está sendo feito. In Returnal, you will play as Celine, A Sony é bem an pé no Astro chão nesse Scout aspecto, ela está who mostrando o que está crash sendo lands on an feito. alien planet E o que está bem after adiantado after em receiving a mysterious processo de signal. produção. White Vamos aí shadow. ao trailer aí do Players will Returnal, explore this né? inscrutable dark planet in Esse search jogo for tá bonito answers demais. and unfold mysteries, which may point to a larger force at play. 60 frames na atividade aí, né? Dá pra perceber pelo gameplay. Eu sou suspeito a falar desse jogo, já falei que eu sou fã da Housemarque, que é o estúdio desenvolvedor. Joguei todos os jogos deles até hoje. With the large variety of enemies and the vast number of unique movesets each possess, combat situations prove challenging no matter what the circumstances are. Death is only the beginning. E como eu já cansei de falar, esse jogo tá numa pegada bem roguelike, parece que a personagem vai e volta o tempo inteiro, né? Por isso o nome do jogo Returnal. E quando ela volta, com certeza os poderes e os cenários serão alterados. E os inimigos também. So you have to think fast and adapt. Here you can see the use of the lightning alt-fire, which is great for crowd control. This is one of many alt-fires that you can acquire in the game. Eu, na verdade, nunca fui fã desses jogos roguelike. Mas como eu sou muito fã da Housemarque e a temática desse jogo e a pegada dele tá muito interessante, provavelmente irei gostar. Vamos dar uma chance. Mysterious devices that can grant rewards to the player. These will vary from weapons, consumables, and upgrades, and they can completely change your playstyle and make each cycle feel unique. Besides the intense combat, Returnal also has a deep and engaging narrative. We allow players to piece together the puzzle that is the story of Celine, as they venture deeper and deeper into Atropos and into her personal Falando nightmare. que o sistema de armas, upgrades, né, vai ser muito complexo. E essa parada também está misturando aí aspectos das lembranças da protagonista com esses cenários alienígenas. Tá bem legal. Me faz me lembrar até, sei lá, The Devil Within 2, por exemplo. Até a casa é semelhante, né? Uma pegada em primeira pessoa. Não, bem legal. Será que vão ter cenas, né, em primeira pessoa? Acho que sim. Como foi mostrado o retorno. Foi bem divididinho, nós estamos em 6 minutos de evento, foi 3 minutos pro crash, 3 minutos pro retorno. By the talented team at Housemarque. Next, let's take a closer look at a high-impact new PS4 game called Knockout City. Knockout City. Esse deve ser bem genérico, né, galera? Não é o tipo de jogo que a gente gosta aqui no canal, né? Hi, I'm Mas é uma Josh from Fala novidade. Studios. We're an indie developer based in upstate New York, and we recently announced Knockout City, a team-based multiplayer action game for PS4 where rival crews settle their scores with epic dodgeball battles. Bleeding Edge da Sony, né? Knockout City is easy to pick up and play, but there's a lot of depth here for those who've got the skills. In our 1v1 face-off, you'll go head-to-head in a constantly shrinking battleground, relying on your reflexes Bleeding Edge da to Sony. knock out an opponent. A well-timed catch powers up the ball, making it easier to land a hit. Mais jogo dispensável hoje. Use trick shots to lob a ball over a ledge or hook it around a corner. Fake a throw to mess up your opponent's timing and knock them out before they can recover. When you're in a tough spot with a ball flying your way, a last-second dodge is the difference between getting knocked out and staying in the fight. Keep your wits about you and outplay your opponent to bring home a win. É mistura de Bleed Edge e Crackdown 3. Já pode esperar extrema qualidade, né? Teamwork makes the dream work in Knockout City. If your crew is outmatched, a well-coordinated team can still dominate. We're playing a Back Alley Brawl, a new map that you'll find in our upcoming crossplay beta. The Gráficos special bem ball for this map is simplistas, the né? Sniper Ball, which locks onto Nada targets from far demais across the em map and geometria wham, e you can take them out before they have a texturas. chance to react.
Beyond special balls, each Com map certeza features a terão unique mechanic. jogadores casuais e jogar esse jogo aí provavelmente vai ser dado de graça pela Sony. Sneak up on your opponents. Caught empty-handed? You can É a literally famosa look over the vertente do ball, a Game new weapon Pass. for your teammate. Or risk it all. Jogos Charge up a simples e teammate, launch gratuitos them high into para the os air with an ultimate jogadores. throw, and they'll land in a huge instant KO explosion. The team here at Velen has been obsessed with building this world over the last 4 years. Possível que a Sony Knockout liberou City is 3 coming out minutos May para esse game 21st, também, and né? we'd love Poderia your ter help sido in our final menos, stretch né? of development. Rally your crew and sign Um up for our evento tão crossplay beta at hypado igual está sendo o knockoutcity.com to play State of early Play on PlayStation. ultimamente. See you soon, brawlers. O beta já vai estar disponível. Crossplay. É um jogo da EA Originals. Time for something new. Here's your first look at an upcoming PS5 game from the team at Slow Clap. Esse aí foi uma surpresa do evento, né? Se eu não me engano, esse jogo se chama Sifu. Estilo cel shading, né? Me lembra um pouco aquele game, né? Uns 3, 4 anos atrás, Absorver. Será que é mais uma pegada estilo Return, um roguelike que o personagem passa o tempo, ele aprende com seus erros? Esse jogo, para ser analisado, para mim uma das partes mais importantes seria sentir o impacto, né? O impacto desse gameplay. Em 2021, Sifu. That was the debut of Sifu, coming to the PS5 console later this year. Now let's get an update on Solar Ash. Esse game eu sou hypado, Solar Ash. From Heart Machine. Galera, quem não conhece esse jogo, ele é dos criadores de Hyper Light Drift. Foi para mim um dos melhores jogos de 2017. Jogo totalmente independente que me surpreendeu demais. Hey everyone, I'm Alex Heart Presley, Machine. creative director of Heart Machine. You might know us as the team behind Hyperlight Drifter. Today, I'm here to show you the A trilha first sonora gameplay desse game é for our new title, fantástico, Solar desse Ash. Hyper Light Drift. E parece que o Solar Ash está indo pelo mesmo Solar Ash is a caminho. huge, stylish 3D platformer focused on speed, movement, and fluidity. The game is set inside a giant black Tá hole. parecendo uma known as the pegada Ultra Void, which daquele has The been consuming Pathless, né? everything in its path. You play as Ray, a daring void Personagem com runner who has toda a decided to venture característica into dos this jogos da terrifying Heart anomaly Machine. as a last-ditch effort to save her homeworld. Parece ser o Ray is mesmo extremely DJ agile, compositor que fez a speed trilha across the sonora world abilities do akin to Hyper Light speed. Drift. On the ashen clouds, she can quickly cover great Muito distances. bom trabalho desse cara. At its core, Solar Ash is a game about movement, and Ray has everything she needs to flow through the dangerous and unique world. As you journey to save your planet, you'll find yourself face to face with grotesque and violent creatures. Our combat system is simple, fast, and fluid, built to empower players and O encourage flow. combate vai ser simples, fácil e fluido. As you explore the Ultra Void, enemy encounters will scale to greater and greater sizes. Some of these creatures require speed and precise timing to defeat. Parece ser um mini boss, né? Ray will eventually need to face the massive sentinels of this Agora void, boss de wretched, verdade. starved beasts that hold the key to her quest. Shadow of Colossus manda lembranças. Solar Ash is Heart Machine's vision of the adventure platformer. The giant spaces, the feel of movement, the flow of combat,
and the high-stakes battles atop enormous Falando que beasts esse jogo all vai come ser together to bring a players visão something que a that is Hunt Machine incredibly tem unique para and more ambientes importantly, abertos, né, open world, né, movimentação, plataforma e combate fluido. Heart Machine team. We're excited to bring Solar Ash to PS5 and PS4 later this year. Esse game tá com cara de provavelmente ter poucas diferenças, né, versão PlayStation 4 para PlayStation 5. Mas é um jogo que eu quero jogar assim, até porque o trabalho que eu presenciei dessa equipa no Hyper Light Drifting. Não parece ser um Fred's at Night. Eu muito gostei desses games, né? Vamos dar uma olhada aí nesse novo trailer. Mas também nunca dei uma chance, né? Eu só vi gameplay e tal, nunca joguei esses jogos dessa franquia. Gregory, we can get you out of here. You and me together. É mais do mesmo, né? Os cenários são bem parecidos com todos os Fred's at Nights que já foram mostrados. Pode ser que tenha um suporte ao VR, né? We have to get you out by morning. Do as I say. You will bring me what I want, and if you fail me, parece ter um ray tracing ali, né? Aquele reflexo no chão. São gráficos bem simples. Quem conhece o canal sabe que eu sou fã de jogos de terror, mas não é uma pegada que eu gosto. Meu lance vai mais para Outlast. E vocês? That was a chilling new look at Five Nights at Freddy's Security Breach. Security Breach. Up next, let's take a tour of Oddworld Soul Storm. Esse jogo tá, eu acho que a Sony vai dar esse jogo. I'm Lauren Lanning. Ele foi um jogo que foi dado no PlayStation 4. Today I'm going to take you on a brief tour of our Vamos newest ver se game, vai ser um desses aí de brinde aí pra galera do PlayStation 5. Eu gostei demais desse jogo no PlayStation 4. You reprise the role of Abe, accidental hero turned unlikely leader of an emerging revolution. As you do battle through weird and wonderful environments in an effort to escape powerful and eternally greedy gluttons. Gráfico mais complexo, mais aprimorado. We really wanted to bring this world to life with what we call 2.9D platforming, which adds much more depth and immersion for the player. This sense of connection is also reinforced through the use of the DualSense's haptic feedback, as you'll now be able to feel Abe's heartbeat in high alert and suspenseful situations. There are well over 1,000 fellow Mudokons that you must try to save along the way, but they are far more than helpless workers looking to be saved. When used effectively, you'll be able to solve puzzles, harness their combined energy, and be given the tools they need to fight alongside you. And there will be times when the extra hands will be needed as you face off against an array of heavily armed enemies that will stop at nothing to find and end Abe once and for all. Você dá comando, né, para esses NPCs, eles te ajudam a resolver também outros quebra-cabeças. É bem divertido, tem um humor negro bem ácido, assim, podemos dizer. É um game que eu gosto. You can also play as a non-lethal pacifist or an agent of chaos. We wanted you to have the choice. But there is one iconic ability for our shamanic protagonist, Possession. This mystical power allows you to take control of your foes and use their strengths and weapons against them, or use them to gain access to paths still ahead.
é que o frame desse jogo variava demais, tanto no PlayStation 4 normal quanto no Pro. E no 5 a gente conseguiu 60 frames. Esse provavelmente, né, já vai ser nesse padrão aí, 4K 60. Here we've built lots of opportunities for you to test your skills and find different ways to handle things. It won't be easy. If being hunted by an army backed by a shady and wealthy organization isn't bad enough, there are also more dangers in the forms of natural obstacles, ancient traps, trials against swarming dark creatures, and industrial hazards that must be dodged, crossed, and avoided. Ultimately, Abe's journey is one of hope, freedom, and truth. There's a rich and engaging narrative to discover in a world full of lies, and we've been able to bring our characters to life like never before. In true Oddworld fashion, your actions in-game will decide the fate of Abe and all those you manage to liberate along the way. And we can't wait to see what you will do. Galera, e o que eu acho? E eu acho que esse jogo vai ser dado aí na Plus. Plus já abriu, será? Pode ser, hein? That was the latest on Oddworld Soulstorm. And here's some exciting news. Active PlayStation Plus members will get the PS5 version for no extra cost, starting in April. PS5 version for no extra cost, starting in April. Tá falando que não vai ter custo quem tiver de Play 4, né? Moving on. It's time to catch Agora up aí with tá meu Kena, hype, Bridge viu? of Pra mim Spirits, esse é o jogo mais gorgeous new esperado adventure do we last saw PlayStation in the 5 June dessa primeira PS5 line-up showcase. dele. E eu acho que esse jogo vai ser incrível. Kena. Provavelmente esse aí deve ter sido o ponto alto da apresentação, né? Quem não sabe, essa Ember Lab aí é um estúdio especialista em animações. Ele foi contratado exclusivamente pela Sony para fazer esse jogo. Esse jogo tá uma animação da Disney Pixar, galera. Eu tô cada dia mais impressionado com as gameplays que tá sendo mostrado dele. Hello, Spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. The Bridge of Spirits, né? Se eu não me engano, o subtítulo desse jogo. É uma história de uma espécie de uma xamã, né? Ela faz a conexão da natureza com o mundo do... É saber se são dos homens, né? Dessa espécie de humanoides aí. Gameplay, né? Tipo de jogo que a Sony sabe fazer, né? Personagens cativantes, provavelmente uma história bem profunda. E eu acho que a gameplay desse jogo também está bem sólida. Pra mim ela me lembra muito um Dark Souls, Deus da Guerra, né? Essa trava na mira aí também. Lembra um pouco os últimos jogos do Zelda, né? Eu acho que vai ser muito legal. Muita partícula. A música desse jogo também está se mostrando muito competente. Kena, The Bridge of the Spirits. Nossa, que legal. É o que eu tô mais hypado aí dessa primeira line-up do PlayStation 5. Não, ele também é cross-gen, PlayStation 4 e PlayStation 5. Now let's settle in for a stylish new look at Deathloop, a PS5 first-person shooter developed by the team at Arcane.
Aí é o exclusivo temporário da Sony feito pela Microsoft, né? São aquelas pegadinhas da indústria dos games. Esse jogo é da Bethesda e como a Sony já tinha aí um contrato de exclusividade, parece que ele vai ser 1 ano e meio exclusivo aí do PlayStation 5. Deathloop. E a Microsoft agora tá fazendo jogos pra Sony. Brincadeiras à parte, galera, é mais que respeitável essa atitude da Microsoft de honrar, né, os compromissos já assinados, né, os contratos prévios aí que a Bethesda já tinha. O primeiro trailer desse jogo eu não gostei muito, mas pode ser que ele me surpreenda, né? Tô achando ele mais interessante agora, o gráfico. Eu achei muito cel shading na primeira apresentação e agora eu tô vendo um pouquinho mais de realismo nos gráficos. Mais um game com essa temática de morrer e voltar, uma espécie de roguelike. Acho que tá na moda, galera. Pô, Return tá assim, esse game. O próprio nome já fala, né? Deathloop, é o loop da morte. Então os personagens provavelmente vão ir e voltar. Vamos entender mais pra frente aí como é que isso vai funcionar. Parece que esse game vai ter um foco muito grande no multiplayer, né? Vamos ver se vai ter uma história, uma campanha também. Pegada meio 007, né? Dos anos 70. Vários personagens, né? Cada um deve ter suas características e suas habilidades, suas armas. Será que vai aparecer a Bethesda? Bethesda, Arcane Studios. É Arcane Lion. E provavelmente após esse 1 ano e meio de exclusividade ele vai chegar aos consoles Xbox. For one of 2020's most celebrated games. E aí é o tchan da apresentação, né? É o Final Fantasy VII Next Gen, né? Eles vão fazer um patch de atualização aí pros videogames da 9ª geração. Videogames não, né? Que até então parece que esse jogo é exclusivo do PlayStation 5 e 4. Aproveitar que eu não zerei esse jogo no PlayStation 4, vou rejogar no PlayStation 5 e já zerar com esse patch de atualização que parece que será gratuito. E há rumores aí que esse game aí tá vindo na Plus de março. My name is Yuffie, Materia Hunter and Elite Special Forces operative for the new Wutai government. We'll prove to our common enemy that Wutai is not to be trifled with. Members of Avalanche, we got this. I'm back. Ah, there you are. Someone's been expecting you. What took you? Sorry about that. Anyway, it's nice to meet you. I'm Sonon Kusakabe. Where's Cloud? Até então parece ser o jogo de PlayStation 4, né? Em vez de aparecer aí de repente tela dividida aí, mostrando os dois games. Galera, apesar do evento ter sido na quinta, eu tá gravando esse vídeo no domingo, eu só baixei o vídeo aqui desse resumo aí dos games e tô vendo de primeira mão com vocês aqui. Então eu já tinha visto as notícias, né?
falando mais ou menos o que rolou nesse evento, vi aí os comentários dos youtubers aí, o que eles acharam, e resolvi trazer um vídeo para vocês aqui. O jogo é muito bonito, né? Boss! You guys should probably get moving. Got it. Whatever it is they're planning, you're better off out of it. They deserve what's coming to them. Yeah, they do, but I'm not your sister. Ah, agora eu entendi. Isso aí é uma DLC que vai ter de expansão da história desses dois novos personagens. Integrate, isso aí. Final Fantasy VII Remake Integrate. Let the hunt begin. Get down here, Merc. Será que agora que já é com as melhorias? Com certeza. Finalmente o patch de resolução e frame do PlayStation 5. frames, finalmente. Ó, tem a implementação de iluminação ali também, ó, vocês estão vendo? Será que vai ter Ray Tracing? Pequenos ajustes, né? Mais fog também ali, mais densidade da fumaça. Gratuito, né, Square? Pelo amor de Deus, né? Isso vai ser gratuito. Iluminação em tempo real ali refletindo no personagem também, aos reflexos no vidro. Finalmente jogar o jogo como ele merecia ser jogado desde o início. 4K 60. Se Deus quiser, teremos aí um Ray Tracing, um HDR de melhor qualidade. Mais densidade, 60, load times, bem mais rápido, né? Mas aí você provavelmente deve ter que colocar no SSD do videogame. Modo foto. Novo episódio da Yuffie. Foi aquilo que tinha sido mostrado no começo da apresentação. Opções muito bem-vindas, né? É um game que já era incrível. That's how ninjas do it. Yep. Final Fantasy VII Remake Integrate. Ele integra essa DLC de história e os gráficos. Será gratuito o upgrade, tanto o episódio quanto a versão de nova geração. É disso que a gente precisa, galera, respeito ao consumidor. That was the reveal of Final Fantasy VII Remake Muito bom esse Integrate, coming to the anúncio, hein? PS5 console later E já this tem year. rumores na internet aí que esse jogo vai ser dado aí, And that's our show. na We hope you're PlayStation as Plus no excited mês as que we vem. are for what's to come in Vamos 2021. ver se isso vai se See you next time. concretizar. Vamos chegando no fim do evento aí, vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Parece que não. Então, pessoal, voltamos aqui com o nosso Picture in Picture, né? Esse foi o evento aí mostrado na quinta-feira, né? O novo State of Play. Minhas considerações aí, eu achei o evento interessante, apesar de não ter nenhuma novidade. A Sony deu mais informações sobre todo o trabalho que ela tem feito.
ela mostrou um pouco de cada jogo aí que já tinha sido anunciado previamente. Eu achei o evento bem completo. Gostei aí da edição do Final Fantasy VII. Gostei das novas informações aí sobre o Returnal, sobre o Kena, né? Entre outros games. Não tenho muito a reclamar. Ficou faltando aí algum hype que a galera andou falando aí de God of War Ragnarok, Horizon Zero Dawn Forbidden West e por aí vai. Mas eu acho que foi um evento aí pé no chão, onde a Sony mostrou que tá para sair aí nesse ano de 2021, talvez início de 2022, e é tudo que podemos esperar da empresa aí para esse primeiro ano do PlayStation 5, tá? Vou pedir aquela forcinha básica aqui pro canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Vamos deixar o joinha, tá? Tô contando com o like de vocês aí, tá? E a gente está precisando crescer aqui na plataforma como um canal gamer de relevância. Então estou contando com o joinha de vocês aí para a gente poder estar conseguindo isso aí no percorrer desse nosso 2021 aqui, ok? Agradeço a audiência, agradeço aí quem está reassistindo ou assistindo pela primeira vez aí o State of Play, o primeiro de 2021 aqui com a gente no canal PlayHistoric. E já fico ansioso aqui por mais uma geração de conteúdo para a gente poder estar tendo o nosso reencontro aqui na internet, ok? Vou ficando por aqui e agradeço aí novamente a vocês estarem aí com a gente. Falou, seus dinos, PlayHistoric aqui e até a próxima!